A assistência social é feita de vários saberes. Já falamos aqui sobre a interdisciplinaridade no SUAS e a importância do olhar de diversos profissionais para o planejamento, a execução e a avaliação das ações. Mas não podemos esquecer de incluir o saber dos usuários, das famílias e das comunidades. E a incorporação desse saber deve ser fomentada pela via da participação social. Participação social é um assunto batido no SUAS, mas ainda é um dos maiores desafios da assistência social. O tema vem à tona na época das conferências municipais, mas precisamos pensar o estímulo à participação dos usuários como um processo cotidiano, como parte do processo de trabalho dos serviços do SUAS. Existem diversas formas de participar e diversos níveis de participação social. Acho muito didático olhar para esse tema dessa forma. Então, para começar a conversa sobre participação social no SUAS, vamos conhecer melhor os 6 níveis de participação social? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, pessoal do SUAS Conversas, tudo bem com vocês? O tema de hoje é a participação social no SUAS, um tema que vira e mexe aparece em época de conferências municipais. Mas veja, a participação social vai muito além disso, coisa que todos nós sabemos, obviamente. Só que continua sendo um grande desafio trazer os usuários para os serviços, para além de serem atendidos ou acompanhados, trazê-los para pensar o planejamento e a execução das ações do SUAS. Primeiro é preciso dizer que o tema da participação social, assim como o tema da interdisciplinaridade no SUAS, que a gente discutiu nesse vídeo aqui do card, é muito amplo e a gente não vai esgotar ele em 1 ou 2 vídeos. A divisão que eu vou apresentar aqui é mais uma forma didática de pensar a participação social e ela não dá conta de todas as formas de participação, mas ajuda bastante a gente pensar em como o nosso serviço está em termos de participação e inclusive em como nós, trabalhadores do SUAS, estamos exercendo ou deixando de exercer o nosso dever direito de participar. Esse vídeo é baseado em um material produzido em 2019 aqui pelo Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul. Esse material foi preparado para a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, que aconteceu em Brasília em novembro de 2019. Aquela conferência teve como tema Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social. O texto divide a participação social em 6 níveis ou estágios, uma forma didática para a gente pensar meios de fomentar a participação dos usuários nos serviços do SUAS e analisar em que nível o nosso serviço se encontra. Mas antes de falar mais do assunto, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que eu coloco vídeo novo por aqui. Também siga a gente no Facebook e no Instagram para ficar informado sobre cursos com inscrições abertas. Conforme o nível de influência na tomada de uma decisão, podem se perceber diferentes graus ou níveis de participação social. De acordo com o Conselho Estadual de Assistência Social aqui do Rio Grande do Sul, a participação social é fruto do movimento das pessoas para conhecer e decidir o que é do seu interesse e das pessoas com as quais se relacionam, analisando as consequências para si e para a vida em sociedade. O trecho citado é parte de um documento norteador de conferências que classifica a participação social em 6 graus ou estágios. O primeiro nível ou estágio é simplesmente estar presente. É quando as pessoas comparecem a um serviço ou aceitam o convite para uma reunião. Ele já indica um movimento, pois de alguma forma as pessoas sentem-se bem-vindas e reconhecem a importância de estarem ali. Tanto que elas mobilizaram recursos como tempo e dinheiro para estar ali. No entanto, permanecendo na condição de ouvintes ou de espectadoras, elas nem sempre se sentem capazes de cumprir as orientações que estão recebendo. Também não é possível saber se concordaram ou compreenderam o que foi dito, já que elas não expressam opinião, elas apenas estão presentes. Um segundo grau ou nível de participação social é justamente manifestar opinião espontaneamente. Nesse nível, além de estarem presentes, as pessoas opinam sobre um assunto ou contam as suas vivências. Significa que se sentem seguras para falar ou expressar de alguma forma, como escrita, por exemplo. Quando você fomenta lá no seu CRAS ou no seu CREAS
espaços para as pessoas dizerem o que pensam e não se sentirem ameaçadas, criticadas ou julgadas, elas são estimuladas a se manifestar cada vez mais. O terceiro grau ou nível de participação social é ser consultado. Aqui não é uma manifestação espontânea da sua opinião, e sim uma consulta. Alguém tem interesse na opinião da pessoa e está solicitando que ela dê a sua opinião. Isso faz com que a pessoa se sinta valorizada e reconhecida, como alguém que tem algo a dizer. Isso produz um efeito de autoconfiança e de pertencimento. Quarto grau de participação social é estar informado. Nessa situação, a pessoa é consultada e vai participar já com um entendimento próprio sobre o assunto, associando informações à sua experiência e vivência. Mais do que uma opinião ou consulta, a pessoa vai preparada para as discussões, com conhecimento de causa, a partir de informações que ela recebeu ou procurou e do confronto com a experiência própria. Dessa forma, ela tem condições de dar uma contribuição mais qualificada. Pensem, por exemplo, nas conferências de assistência social. Uma das questões mais discutidas todo ano de conferência é o financiamento do SUAS, os repasses dos recursos, o pacto federativo, que é o compromisso do município, do Estado e da União no custeio do sistema. Como eu vou dar sugestões e opinar se eu chego na conferência sem saber em que pé está o meu município em relação a isso? Sem saber se faltam vagas nos serviços e em quais serviços? Se os dinheiros que teriam que vir estão vindo ou não, se eles estão atrasados? Estar informado, portanto, qualifica a minha participação. O quinto grau ou nível de participação social é estar mobilizado. Na verdade, essa costuma ser uma consequência de estar informado. Quem tem informações pode repassá-las aos demais e mobilizar outras pessoas para participarem também e darem a sua opinião. Estar mobilizado é estar em movimento, é ser capaz de dialogar, influenciar e permitir ser influenciado para formar um entendimento ampliado de um assunto. A mobilização pode ampliar a participação nos serviços e gerar movimentos em nível local e municipal. Por fim, o sexto e último nível de participação social é o poder de influenciar decisões. Esse é o mais alto grau de participação porque significa que os conhecimentos, experiências, justificativas e motivações de uma pessoa serão levados em conta na tomada de uma decisão. É muito interessante pensar esse poder de influenciar decisões não só em relação aos usuários dos serviços do SUAS, mas quando os gestores consultam os trabalhadores sobre determinada decisão de priorizar isso ou aquilo. Ou quando um trabalhador pesquisou um assunto, trouxe uma boa experiência ou boa prática de outro município, enfim, contribuiu de maneira qualificada e influenciou uma decisão que teve um impacto positivo na política pública. Isso faz das pessoas corresponsáveis pelas decisões tomadas. Isso também nos chama a um compromisso ético e político de estarmos por dentro das questões, de estudarmos, de darmos opiniões que poderão contribuir com a assistência social que defendemos. Infelizmente, a sociedade brasileira não tem por hábito ocupar espaços de participação e de controle social. Aliás, ela nem é incentivada a fazer isso. Eu arriscaria a dizer que existe um certo receio da participação, resquícios de uma cultura autoritária em que a diversidade de opiniões é vista como algo que atrapalha ou que dificulta. Desde o Brasil colônia e o Brasil império, e depois na velha e em parte da nova república, as decisões eram tomadas pelos outros. Os colonizadores, os senhores de engenho, os barões do café, a corte portuguesa, as elites, as oligarquias, o exército. Até quando surge o voto, com ele surge o voto de cabresto. Então, de golpe em golpe, nós fomos nos acostumando a delegar a nossa fala a terceiros. Vivemos numa democracia muito jovem, em que as pessoas são conclamadas a ser cidadãs lá na época de votar. Para muita gente, participar se resume a votar e a ser um dos gatos pingados na reunião de condomínio. A gente se esquece que participar é, antes de tudo, influenciar decisões. Se fala muito em cidadania em época de eleição, mas a cidadania enquanto participação na tomada das decisões que influenciam a vida da população ainda é muito pouco incentivada no nosso país. Algo parecido acontece em época de conferência de assistência social, em que chamamos os usuários para participar. Aí cabe a gente fazer uma análise crítica da nossa prática. Será que a gente fomenta a participação dos usuários no cotidiano do serviço, como um processo de trabalho? Ou será que só lembramos de chamar os usuários para pensar a política na época das conferências? E nós, trabalhadores do SUAS,
Nós ocupamos os espaços de participação social? E aqui cabe a autoanálise. Em que instâncias de participação nós estamos envolvidos? Qual o nosso grau de participação? Nós participamos das conferências municipais? Nós somos representantes em conselhos de políticas públicas ou de direitos? Nós vamos assistir às assembleias dos conselhos? Nós fazemos parte do Fórum de Trabalhadores do SUAS? Nós atendemos ao chamado para tomadas de decisão na nossa comunidade? Participamos da associação de moradores ou da reunião do condomínio? E quando nós participamos, nós vamos informados? Nós vamos preparados para dar contribuições positivas ou vamos porque temos que ir? Se temos algo a dizer sobre um tema, precisamos participar. E precisamos estar preparados para participar. Ter lido os argumentos, estar por dentro do contexto, levar números, estatísticas, informações. No caso do SUAS, precisamos estimular os usuários dos serviços a participarem. E não só em tempos de conferências, mas dar voz para as pessoas no cotidiano da assistência social. É um processo lento, eu sei. É como reunião de condomínio. Não sei como é no seu prédio, mas no meu sempre aparecem os mesmos gatos pingados. É uma cultura que precisamos construir e fortalecer. Então pense nas instâncias das quais você participa e qual o seu grau ou modo de participação. É isso que fazemos com as famílias também. Incentivamos que tomem parte das decisões coletivas que dizem respeito à comunidade na qual elas vivem. Pense nisso. Se você gosta dos conteúdos aqui das Suas Conversas, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal e comente, trazendo a sua experiência. Essas conversas também são suas. Tchau! Até a próxima!